Boa tarde, pessoal. Estamos chegando aí para iniciar a live. É, eu iniciei um pouquinho antes para poder testar aqui o áudio, o som. A internet está caindo toda hora. Espero que a gente consiga ir com essa live até o final. Realmente a internet hoje está horrível. Só estou aguardando aí o Dr. Maurício para a gente poder iniciar. O Dr. Maurício está aqui já. É... Maurício, doutor, manda a solicitação aí para mim para eu poder te aceitar. Eu não sei como que eu mando para você, eu preciso que você me mande aí. Porque como tá pelo meu Instagram, eu acho que é você que tem que mandar aí a solicitação e eu aceitar aqui. Mas tá tudo ok aí? Tá dando para me ver legal? Como é que tá a imagem? Hoje eu estou aqui sem meu cinegrafista, estou sozinha e eu sou péssima nessa questão de câmera, internet. Mas vamos lá, já localizei aqui. Visualizar. Tá, eu te aceitei aqui. Vamos aguardar um pouquinho para ver se entra aqui para você aí. Ainda não estou te vendo. Vamos aguardar um pouquinho mais. Olha, aqui para mim tá dando que tá aguardando você. A sua internet está conectada, tá tudo certinho? Dá uma olhadinha aí. Maurício, fala comigo. Eu te aceitei, mas eu não consigo te visualizar aqui. Maurício, fala aí comigo. Gente, só um pouquinho aí de paciência, porque Maurício ele tá no espraiado e eu acho que lá a conexão de internet também não tá tão boa. Hoje pela manhã ele me falou que estava com problema lá na internet. Aparentemente ele me falou que conseguiu resolver, mas não estou vendo a conexão por parte dele aqui. Eu não sei como que faz para enviou de novo. Não, para mim não apareceu, Maurício. Não apareceu. Aqui para mim não está aparecendo seu envio, não. Eu estou vendo as suas mensagens, mas não estou conseguindo, não está vindo para mim a sua solicitação. Acho que agora foi. Conseguimos. Eu achei que de repente a sua internet poderia ter caído novamente, fiquei preocupada da gente não conseguir. Não, não, A graças a imagem tá Deus legal aí? tá legal, o foco tá legal. Tá. Ó. E também É, vamos, repararam hoje, 10 horas da manhã, então eu estava achando que não ia conseguir acessar. Mas eu também sou vamos, novato nessa questão de live aí, Instagram, coisa e tal, né? Aí eu é, fiquei aqui na briga para habilitar a câmera pelo o Instagram. Aí eu acho que agora tá legal também, funcionou bem. funcionou, tá ótimo. O áudio tá bom, tá tudo ótimo. Eu só acho melhor a gente esperar um pouquinho, porque nós entramos antes do horário Claro, claro. e para mim aqui faltam 2 minutos.
O pessoal, né, geralmente se atrasa, ou demora um pouquinho para entrar, mas enquanto isso a gente Vai fazendo um vamos, bate-bola. vamos falando aí um pouquinho sobre, antes de entrar no tema, né, para a gente não ter que voltar, como que está a situação aí do coronavírus na sua localidade? Você está no Espraiado, não é isso? Espraiado. Área rural, né, de Maricá. Tô lá no finalzinho de Maricá, no pé da serra que vai para Saquarema, pé da Serra do Mato Grosso. Aí aqui é um lugar pequeno. Nós tivemos um caso confirmado já, né, de contaminação. É de um rapaz, pelo que eu soube, ele trabalha na UPA, lá em Noã. E Noã, né, aquela divisa ali com São Gonçalo, Niterói, é a parte mais movimentada, né, nessa questão de contaminação. Mas só esse caso, né, um lugar bem pequeno, e eu preferi fazer isso, né, já que tem que distanciar essa questão que a gente vai conversar até daqui a pouco, de prazo processual, de não tá tendo esse atendimento presencial em fórum. Eu falei, então eu vou para um lugar onde eu posso ficar isolado, porém não confinado, tendo mais espaço. É verdade. E essa questão de muitas pessoas, né, estão indo para lugares mais afastados, exatamente para poder preservar aí seus parentes, né, pessoas do grupo de risco. E isso dificulta mais ainda a nossa atividade profissional, né? Porque essa questão da locomoção, as barreiras que estão sendo feitas aí, eu não sei se você está tendo problemas com isso, de deslocamento para cá, para São Gonçalo, porque a sua área de atuação é aqui, né? Sim, né, meu escritório fica aí em São Gonçalo e atualmente eu estou fazendo o quê? Né? Eu estou indo no escritório 2 vezes por semana. Ah, deixa eu dar um oi. Pelo menos os filhos já estão aparecendo. O João Pedro já está aqui com a gente, a Samara também. Né? A gente vai trazendo a família. Né? O João não é do meio jurídico diretamente, está começando aí, se formou em engenharia, está atuando na questão de perícia judicial, né? Como perícia técnica. Então, essa questão de prazos, de andamento de processo, também está envolvendo bastante a realidade dele. Aí, voltando, né? Aqui está tendo também bloqueio em algumas áreas. Nós, como advogados, né? Eu não gosto muito do termo operadores do direito, né? Mas é um termo também. Nós temos essa liberdade de locomoção, né? Porque o acesso à justiça ainda está nas atividades essenciais. E, além disso, a gente coloca um comprovante de residência, né? Já digitalizei uma conta de energia daqui do sítio para comprovar, estou indo para casa. Para facilitar a nossa vida. Eu não sei se a gente dá início, o que você acha que a gente faz a princípio? Porque o meu medo é nós iniciarmos aqui e depois o pessoal que vier, que for entrando, ficar meio perdido, né? Assim, não saber aonde nós estamos, né? O que você acha? Nós iniciamos, esperamos um pouco mais? É engraçado, né? Eu estava analisando ontem alguns artistas aí que fazem lives, né, diariamente, alguns até com conteúdo praticamente zero, você vê que tem milhões de pessoas assistindo, né? Como assim? Como o acesso, às vezes, à informação, as pessoas não estão tão interessadas, né? As pessoas estão passando por um momento assim tão complicado de confinamento que as pessoas estão procurando muito mais entretenimento, né? Do que realmente informação necessária, né? Porque eu acho que hoje você saber o que está acontecendo aí no nosso judiciário, né, é de suma importância. Inclusive, hoje, na parte da manhã, eu fiz uma transmissão aí direta para os clientes, porque eu vejo que a maioria das lives hoje que estão sendo feitas na área jurídica
elas estão sendo voltadas para o pessoal, para os nossos colegas, né? Com Advogados, certeza, com certeza. juízes, pessoas que atuam na área do direito. Mas os clientes, né, na verdade, eles estão totalmente sem informação, porque não tem lives nem direcionamento nesse sentido para os clientes. Então, hoje eu até fiz uma linha de transmissão aí no meu WhatsApp, convidando os clientes para poder assistir a nossa live, porque eu acho que esse assunto, suspensão dos prazos, interessa principalmente aos clientes, né? Com certeza, né? Todos envolvidos, né, no nosso processo aí jurisdicional, né? E também chegou mais gente, eu estava olhando, o doutor Valtair está presente aí também. Um abraço. Ele que é Tá aí, satisfação. sempre um grande esclarecedor também, envolvido com a questão do ensino, né? Eu lembro quando recém-formado, você me convidou a um curso que ele ministrou sobre a preparação dos prepostos, né? A importância de se preparar um preposto para uma audiência trabalhista, né? E, pô, foi de grande aprendizado, eu coloco em prática até hoje aí na minha atividade, né? Que a gente atua bastante coisa na esfera trabalhista, né? E, com certeza, até os meios de comunicação, voltando ao que você estava falando, doutor Osler, tem... Só é triste falar, mas só ficam batendo naquela tecla, na parte dolorosa da doença, da pandemia, daquela coisa toda, e esquece do dever também de informar, né, de divulgar isso, né? E realmente foi esse ande e para, né, nos prazos processuais, teve essa nova suspensão. Então, acho que é um tema que todo mundo, né, da população em geral, tem que estar antenada, né, principalmente pelos seus direitos, nessa época, né, que está tão difícil, né, e a gente vai vendo aí a dificuldade que está sendo, né, nessa criação dos hospitais de campanha, da própria informação, né, de como agir realmente, de como usar os equipamentos de proteção, de como prevenir, né, sua integridade física e de sua família. Então a gente vai fazendo a nossa parte, né? Eu acho que Aproveitando. a gente já Fala, pode desculpa. nada. A gente já pode ir, né, direcionando também, né, até em apreço aos colegas, né, os companheiros que já estão aqui com a gente, né, já vai dando aí 17 horas. E desde o início a gente está aqui batendo esse papo e está dentro da temática, mesmo que indiretamente, né? Então, assim, para iniciar, para ficar uma coisa mais organizada, né? Deixa eu te apresentar, até para os meus seguidores aí que não te conhecem. Esse é o doutor Maurício, eu falei no portfólio aí de anúncio da live. O doutor Maurício é especialista em direito tributário, atua também na área de segurança e medicina do trabalho, né? E, além de tudo, é meu colega particular, fizemos a faculdade juntos, né? Estamos aí enfrentando todo o desafio que a advocacia tem nos proposto, junto com os demais colegas. E eu convidei porque é uma pessoa assim, que tem partilhado comigo, juntamente também com o doutor Valtair, que é o meu grande mestre, né, meu ensinador, tem partilhado desses momentos aí difíceis que a advocacia tem passado, né? Então, devidamente apresentado. Legal, legal. E é muita história junto, né? Foi esse período de faculdade, tudo, estudamos junto para o exame de ordem, a segunda fase, né? Fomos aprovados no mesmo exame, na mesma matéria. Aí eu continuei, apaixonei pelo tributário, né? O que muitos chamam da loucura, mas é o meu habitat, né? Como você falou muito bem, né, doutora Auxiliar, essa veia trabalhista também, isso já vem comigo pela questão de ser técnico de segurança no trabalho, de sempre atuar, né, nessa questão voltada para proteção de forma preventiva, né, disso que a gente tem que falar hoje, que é a integridade física e a saúde das pessoas. Então, é a paixão e a gente vai cada vez mais estudando, né? E eu acredito também nisso, que a paixão de todo advogado tem que ser o estudo. Então, nessa época também de pandemia, a minha fuga eu estou canalizando no estudo, né? O professor Felipe Novaes, que é fantástico de
direito penal, né? Ele é professor no curso Fórum, um dos mais renomados aí do estado do Rio. Não é propaganda, não é merchan, é fato, entendeu? Voltei a estudar prescrição penal, matriculei também no curso de direito eleitoral, né? Nós vamos ter uma eleição municipal muito, muito movimentada, talvez ainda esse ano, se Deus quiser, né? Vamos torcer que nessa questão dos adiamentos não sejam também, se for adiado, mas que seja ainda esse ano o nosso pleito eleitoral, né? Para não haver um mandato tampão, que seria uma coisa muito chata, né? Para a nossa estabilidade democrática, que já estamos com muitos problemas, né? Nessa época. E, desculpa, para completar, eu estou com o professor Kleber Barros, né? Que a gente estudou junto na pós-graduação. Ele está com um curso tributário fantástico sobre as 30 teses tributárias. Então, eu estou nesses 3 aí que temos que ocupar a mente, né? Porque às vezes a gente depara com a realidade que nós estamos vivendo, né? E acabamos realmente, às vezes, até ficando deprimidos, né? Tenho conversado com amigos médicos, né? Sobre essa questão da depressão, né? Que está atacando muita gente nesse período. Então, uma das minhas táticas é isso, é essa, né? É manter o foco nos estudos. Inclusive esse é o segundo tema, né, da nossa live, a questão da nova advocacia. Eu me lembro bem que quando eu decidi fazer a faculdade de Direito, fiquei numa dúvida, né, entre Direito e Psicologia, que era uma coisa que eu gostava muito, mas eu decidi por Direito. E o Direito, na minha visão, de quando eu iniciei a faculdade, era um pouco glamourizado, né? Era aquela questão do juridiquês, da profissão em si, como super respeitada, super valorizada, né? Tanto no nosso meio quanto pelas pessoas, né? As pessoas viam o advogado, o profissional de direito, como alguém que ela pudesse recorrer de confiança. E hoje a gente vê uma advocacia totalmente diferente, né? A advocacia ela está caminhando para um norte que tem preocupado muitos profissionais, inclusive muitos amigos nossos, né? Muitas pessoas da área têm feito da advocacia um segundo plano, né? Uma coisa que vem me preocupado muito. Não é mais aquele sacerdócio que era antigamente, até pelos problemas que a gente tem enfrentado, inclusive com o judiciário, né? A morosidade do judiciário, toda a questão de dificuldade de acesso que a gente às vezes tem, né? De conseguir respostas do judiciário satisfatórias. Então, é uma advocacia muito nova. E essa questão da pandemia trouxe um cenário para a gente de muita inovação, né? O advogado hoje ele está tendo que se modernizar e de uma forma muito rápida, né? O advogado hoje que não tem acesso à internet, à informação, não tem uma estrutura, ele realmente está numa situação bem preocupante. Então, assim, realmente tem me preocupado muito. O que você acha dessa questão, desse novo cenário da advocacia que tem sido proposto para nós advogados, né? Inclusive nessa questão da pandemia, essa questão de ter que trabalhar em home office, você acha que isso tem prejudicado, que isso ajuda, que isso atrapalha? Qual a sua visão sobre isso? Olha, até fazendo assim, né, um breve tour, né, dessa temática nossa, né, nós especificamente, né, 10 anos para cá, principalmente nos últimos 5, né, com a implementação do PJE, já foi uma grande mudança da advocacia, né? Aí e houve muita gente que não queria aceitar, não, eu vou trabalhar do meu jeito, e hoje a gente não imagina mais a operação do direito sem o processo eletrônico. Verdade. Temos algumas dificuldades ainda, temos. Eu acho que a gente até conversou isso no escritório uma vez. Uma coisa que eu vejo muito, muito ruim são os diferentes métodos
de gerenciamento dos processos. Justiça Federal é um procedimento, é o EPROC. Justiça do Trabalho, o PJE. Né? Os TJs, cada um tem o seu meio eletrônico diferente. Aí isso acaba querendo exigir, né, da advocacia que nós sejamos meio que expert em informática, né? Nos adaptar em cada realidade de sistema operacional. Mas, como a gente vem falando, isso aí é inevitável, né? Essa nova advocacia exige, né, cada vez mais que nós nos atualizemos, né, com as mídias digitais, né? Eu mesmo assisti esses dias, né, o Dr. Luciano Bandeira, né, que é o presidente da seccional do Rio de Janeiro, ele falando sobre essa questão da teleaudiência, tudo, né? Aí ele estava frisando uma coisa: os cursos mais buscados a nível estadual, aqui em Rio de Janeiro, né? A gente está falando região metropolitana mesmo, são os de informática básica. Temos muitos advogados que ainda não sabem mesmo utilizar o Word, salvar um documento, digitalizar, anexar, né? Ele falou que esses cursos de informática básica ainda são muito procurados, e a seção de peticionamento eletrônico, né, as salas de peticionamento eletrônico da OAB, também tem fila de atendimento, né, de alguns advogados que ainda não conseguiram ainda se atualizar à realidade do PJE, né, do processo judicial eletrônico. Então, nessa época agora de pandemia, né, já se falava em teleaudiência, né? Nós já temos no processo penal, né, audiências gravadas que depois são anexadas a processo, tudo, mas essa obrigatoriedade, né, da teleaudiência ainda estava meio que remoto, né, no universo que iria acontecer. Mas nessa realidade da pandemia, explodiu. Agora, a única forma do processo andar, né, vai ser com essa digitalização. E vamos ter que conviver com essas dificuldades ainda. Cida. É bom até nós explicarmos aí para as pessoas que estão, que ainda não sabem dessa novidade, muita gente não sabe, que com a suspensão dos prazos processuais, agora nós temos a possibilidade de fazer as audiências por videoconferência, né? Eu fico um pouco na dúvida se isso vai ser bom ou ruim, né? Porque, diferentemente de você, né, nós somos meio que antagonistas, né? Eu trabalho muito para reclamante, você trabalha muito para reclamada. Então, são visões muito, muito diferentes, né? Como nós estamos em lados meio que opostos, eu talvez tenha uma visão e você talvez tenha outra. No meu ponto de vista, essas audiências será boa no sentido de não paralisar o processo, né? Porque nós não sabemos quanto tempo que vai durar o confinamento, essa questão da pandemia. Mas, por outro lado, como nós temos aí ciências de que nem todas as pessoas têm acesso à internet, de qualidade, Sim. Inclusive, pelo estudo aí do IBGE, são 90 milhões de pessoas que não têm acesso à internet hoje. Então, eu fico pensando pelo lado dos meus clientes, né? Caso essa audiência seja obrigatória, ainda não será, né? Nós sabemos que o advogado ele tem a possibilidade hoje de peticionar no processo e justificar uma possível impossibilidade de não haver essa audiência. Mas, por outro lado, se não houver essa audiência, o processo fica lá paralisado, né? E eu, como advogada de reclamante, é uma situação que realmente me preocupa. Muitas pessoas sendo dispensadas hoje, né, das empresas, sem receber as verbas rescisórias. Então, assim, é uma situação muito complicada. Por outro lado, se tem a audiência de instrução, a de conciliação, eu acho que não teria problema, mas a audiência de instrução, eu fico pensando como que isso, na prática, pode auxiliar no processo, principalmente lá na esfera trabalhista, né? Eu não sei qual é a sua visão
você como advogada aí de empregador, né? Talvez seja um pouco diferente da minha. São dois lados, né? Dois lados, como cantava os Engenheiros do Havaí, dois lados da mesma moeda. Realmente tem, e nós temos, até para conversar melhor esse tema, eu acho legal a gente fazer uma análise, né? Um ponderamento, em dois aspectos. Uma questão é agora, nesse momento de pandemia, numa situação emergente. Realmente pegou muita gente desprevenida, né? Tá uma situação muito nova, e graças a Deus que nesse primeiro momento os prazos foram suspensos de toda essa dificuldade, mas a gente tem que ver, né, a nossa necessidade, mas a necessidade do próximo também. Eu tenho frisado muito que esse momento tem que ser um momento de muito bom senso, né? Porque tem esse advogado, tem esse cliente numa localização remota que ainda não está tendo acesso. E aí vamos lá, em primeiro aspecto, esse momento de pandemia. E em segundo aspecto, é essa realidade ser implementada com calma, né? É uma necessidade. Agora, realmente, nesse momento de pandemia, é uma coisa muito complicada. Porque o que acontece? O judiciário, né, está só com teletrabalho. Para quê? Prevenir o contágio. Mas aí nós, advogados, operadores da rua, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que nos expor. Vamos ter que ir para o nosso escritório. Muitas das vezes, uns estão com prédio fechado, porque estão em cidades, né, com lockdown. Como São Gonçalo, tem alguns prédios que estão fechados. Niterói, a grande maioria dos prédios comerciais estão fechados. Vai ter que levar seu cliente. Aí vai ter que se expor a uma pessoa numa mesma sala. Né? Como você mesmo falou, você, advogado, né, do reclamante, né, ele não vai ter condições da casa dele estar nessa teleaudiência. Aí você vai ter que trazer para o seu escritório. Ah, não, aí a audiência de instrução tem que trazer 3 testemunhas. E aí, já não querendo te interromper, mas já te interrompendo, nós temos a questão também dos nossos colegas que hoje utilizam a sala da OAB, né? Que não possuem escritório, o que complica mais ainda a atuação. Então, me desculpe, que entrou uma chamada aqui, uma ligação aqui no meio. Uhum. No momento... Caramba. Sua internet deve estar oscilando. Não, foi uma chamada que entrou aqui pelo WhatsApp, eu não tenho como desabilitar, senão eu travo tudo agora, né? E também não estou com a atividade toda no mundo digital também, não. Mas, não, mas não tem problema não, vamos seguindo. Se fosse num momento, né, menos tempestuoso, ótimo. Né? As salas da OAB dando um suporte para esse advogado que utiliza da sala. Né? Temos lá 2 salas para teleaudiência, para quem não tem assim no seu escritório essa facilidade. Show! Mas agora está tudo fechado. Eu sei até, né, conversando com o doutor Enzo, né, que é o presidente da nossa subseção aqui de São Gonçalo, ele tentou reabrir, né, com um horário reduzido, só a questão do peticionamento eletrônico, mas não pôde, né, em respeito ao isolamento social. Foi pedido que ele não reabrisse a OAB, a sala da OAB de São Gonçalo, preocupado com essa realidade, né, do advogado que necessita, né, desse suporte eletrônico. Então, retomando isso tudo, no momento hoje está muito difícil. Né? E outra coisa, eu trabalho com empresa. Algumas empresas estão fechadas. Aí vamos ter uma audiência, como que eu vou pegar documento para digitalizar se a empresa está fechada para poder fazer uma contestação? É complicado. Não é? E também a gente entra numa outra questão, né? Que com a MP aí 936, a maioria das empresas optaram aí pela suspensão do contrato de trabalho de seus funcionários. Aí você não tem mais aquele pessoal que trabalha no escritório para poder te passar, né, a documentação via e-mail, enfim. Assim, nós estamos, eu vou te falar, eu acho que esse é o momento mais difícil da advocacia. No momento... Sim, continua, por favor. Travou aí de novo? Travou de novo. Tá, vou aguardar um pouquinho. Só um minutinho. Tá.
Melhorou? Retornou aí? Para mim tá normal, tanto o áudio quanto a imagem. Então, como você estava falando, né? É um momento dificílimo para a advocacia e para todos, né? Eu acredito que nossa geração não vai ver mais essa normalidade, não. As sequelas que o mundo vai passar, né? Já está passando com essa pandemia. Acho que vai ser aprendizado para a gente e para as futuras gerações. Mas voltando nessa questão aí da audiência virtual, inclusive a ABRAT, ela é totalmente contra, né? A Associação dos Advogados, ela é Trabalhistas, né? totalmente contra, né? A audiência virtual em instrução, né? Por conta de toda essa problemática aqui que nós falamos. Não sei se Sim, você a tem ABRAT, ciência disso. inclusive, né, peticionou ao CNJ sobre isso, né? Ao TST e ao CNJ sobre essa divergência. Eu até acompanhando também alguns magistrados, né? Que a gente tem o grupo, e a gente tem que começar a saber qual vai ser o feeling, né? Da posição dos magistrados, e eles também têm mostrado essa dificuldade. Porque se tiver numa instrução, como que vai saber que por trás da câmera do celular ou da câmera implantada no escritório não tem alguém com a placa dizendo lá o que a pessoa vai ter que falar, o que a testemunha vai ter que falar. Né? Vai fazer o quê? Vamos dar um 360 na sala para mostrar, não, o local. Então, a gente sabe que tem dificuldade. Mas só que, como eu estou falando sempre, a emergência da situação, né, dessa realidade, para a gente não desproteger, né, aquele que vem buscar a tutela jurisdicional, vai forçar algumas adaptações mesmo. Né? E realmente, eu estava separando aqui, foi a última resolução do CNJ, a 318, que foi editada agora, dia 7 de maio, né? Ela Uhum, voltou a validade a 313 e a 314, né? Que davam essa uhum. suspensão dos prazos processuais. E tem também, né, uma consulta do CNJ que foi estimulada pelo TJ de Santa Catarina sobre a questão das teleaudiências. E o próprio CNJ, né, se manifesta com a posição que nós já comentamos. A parte que vê que a impossibilidade de ser realizada a teleaudiência, ele vai peticionar informando e, como falamos, o chato é que o processo, nessa época de pandemia, vai ficar suspenso até um momento oportuno que se possa designar, né, uma audiência, no caso, presencial. Então, eu tenho visto que o CNJ tem buscado esse bom senso que a gente está falando sempre. Vamos fazer. Gente, vamos buscar, vamos fazer o máximo para que seja realizada as audiências, que os processos tenham andamento, mas se porventura realmente não puder, não está como estritamente obrigatório. Né? Hoje mesmo, dando uma lida aqui no material, você te cortando, uma decisão do TJ de São Paulo. Depois, se alguém quiser saber os números do processo, até para pesquisar e tal, coloca aqui nos comentários, que aí eu passo aqui, a gente coloca o número, né, dessa consulta realizada pelo TJ de Santa Catarina, que teve essa resposta do CNJ, e desse processo que o TJ de São Paulo suspendeu a audiência, né, que era para oitiva de 8 testemunhas. Era Nossa, 8 testemunhas. um julgamento criminal que envolvia um policial, homicídio. Então o TJ, não, peraí, então suspende e vamos esperar para poder fazer presencialmente devido à complexidade do caso. Até porque a gente sabe que o magistrado, às vezes, ele utiliza da audiência para poder colher verdade, né? Porque Sim, sim. na audiência, às vezes, por um simples comportamento na esfera criminal do acusado ou na trabalhista do reclamante, das testemunhas,
É ali que o magistrado vê quem está mentindo, quem está falando a verdade. É ali que ele faz o seu convencimento. Então, até o próprio poder de polícia do magistrado fica mitigado, né? No caso Sim. da audiência, porque ele não tem como ele ver o comportamento das partes, né? Principalmente na justiça do trabalho, né? Que nós sabemos que testemunha mente, reclamante mente, né? Então, realmente foi uma sábia decisão, mas pode continuar, toda hora eu te interrompo. Não, não, mas é isso aí, né? É um debate. Vamos trocando opiniões e tal, para ajudar, né? E buscar esclarecer todo mundo que está acompanhando aí. Devagarinho está aumentando aí o número de participantes aí com a gente. E a intenção é Gente, essa. se tiver alguma pergunta, pode fazer aí pra gente. Isso, coloca aí nos comentários que a gente, na medida do possível, se der, vai É, agora. Senão a gente busca também e responde depois aí pelo privado e vai solucionando. A intenção, né, é justamente essa. Que todos que estão aqui saiam com menos dúvidas, né, do que verdade. iniciamos. E são princípios, né, doutora Auxileia, que a gente vê no próprio CPC de 2015, né, principalmente esse da cooperação e da boa-fé objetiva entre as partes, entre os litigantes, né? E como você mesmo chamou, né, no título, essa nova advocacia, né, nós que estamos, né, atuantes, né, somos parte atuante e responsáveis por essa nova advocacia, temos que ter isso conosco, como princípios fundamentais, né? Nós podemos ser ex-adversário em alguma questão processual, mas nada deve impedir que haja sempre essa cooperação, né, e a boa-fé objetiva do processo, né? A gente tem que ajudar a acabar com essa visão que se cria em mídias, tudo. A gente vê até em filmes, né, programas de televisão, o advogado sempre como meio que o advogado do diabo, aquela... Então a gente tem É verdade. que ter essa transparência, né? Eu acho que a realidade em que vivemos hoje, isso é fundamental, né? Para que até as partes tenham mais segurança, né? E passar essa segurança também para o magistrado que está julgando o caso. É, temos que defender interesses, sim, né, do nosso cliente, quer seja, né, como autor, como réu, como reclamante, como reclamada, mas tudo à luz do direito, né? E como eu tenho frisado sempre, nesse momento especificamente temporal de pandemia, isso é fundamental. Eu vi também como uma atitude fantástica, né? Começou na Justiça do Trabalho e está se estendendo agora pelas varas cíveis, né? A questão de se fazer a autorização de transferência de quantias já depositadas, né? Para que os advogados e as partes não tenham que ir para a rua, ir ao banco, né? Nesse momento de pandemia. Poxa, foi uma iniciativa fantástica. Eu mesmo, um processo meu que tramitou aqui na segunda vara do trabalho de São Gonçalo, né, quando verificado o depósito lá da parte, e nesse caso, tá vendo? Eu estava pela reclamante, eu não estava pela reclamada. Observado, né, que tinha sido feito o depósito, e foi sério, tá? Mais sério do que muito tempo do que com atendimento presencial, essa resposta. E eu estou com uma realidade agora também, numa vara civil. Vamos ver se a vara civil vai ter também essa funcionalidade, né? Ainda não tive resposta, mas esse procedimento, né, de se fazer a transferência direta, né, quer seja para a conta do patrono ou do próprio autor, né, muito boa, né? E atende o clamor agora da sociedade de evitar pessoas na rua, né, que está dando tristeza de ver as filas no banco, né, nessa realidade. É muito importante você falar sobre isso, porque eu não sei os seus clientes, mas eu tenho recebido muitas mensagens de clientes meus que eles estão achando que o judiciário está parado e que nós não estamos trabalhando.
Então, até por isso que eu falei inicialmente que é muito importante ter veículos de comunicação que fale para as pessoas, né? Não só para os operadores de direito, que você não gosta dessa palavra, mas para os advogados. Porque assim, até para manter a classe, né, a advocacia atuante, porque se nós não temos clientes, não tem trabalho, né? Essa é que é a realidade. Então, nós precisamos o tempo todo informar que o judiciário não está parado, nós estamos trabalhando, nós estamos atuantes, né? Inclusive, essa questão de andamento processual, as pessoas acham, os prazos foram suspensos, os advogados não estão trabalhando. Gente, não é assim. Pelo menos eu tento informar o tempo todo para os meus clientes. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo andamento processual, eu estou ingressando com ações, porque nós não podemos parar, né, Maurício? Com Essa que é a certeza. realidade. E tem Nós um não podemos parar. mecanismo também dos plantões judiciais, né? Os casos elencados nos plantões estão sendo atendidos, né? Como nós falamos inicialmente, eu acho que ainda não tinha muita gente ingressado. Nós, advogados, temos o direito a esse livre acesso, né? Mesmo em regiões que estão em lockdown. Não, nós somos, né, essenciais, né, à justiça. Ponto. Não podemos parar. Não devemos e não podemos. Né? A Justiça Federal, por exemplo, disponibilizou no site uma estrutura muito legal dos telefones que estão sendo atendimento, né, Sim. telepresencial não, perdão, estou na audiência ainda, esse atendimento em home office, né, e-mail das varas. Então, se você tem algum caso específico que você iria despachar, manda um e-mail direto para a vara. Então, a Justiça Federal colocou esse link aí, muito interessante, vale a pena visitar o site, né, do TRF2, né, que abrange aqui nossa região de Rio de Janeiro, Espírito Santo. A OAB, na subseção de São Gonçalo, né, o doutor Eliano Enzo, ele também disponibilizou no WhatsApp da OAB e mandou também, eu tenho no meu particular, o telefone e o e-mail de todas as varas cíveis, trabalhistas e federal de São Gonçalo. Então, se tem algum colega aqui atuante que não recebeu isso, está precisando desse material, pode pedir também aí que depois a gente manda para o WhatsApp, entendeu? Porque está operando. A grande dificuldade, melhor, a justiça está operando, está funcionando. Né? Nesse período que nós tivemos aí de 5 de maio, né, até o final da semana passada, poxa, diversos despachos processuais, o pessoal jogou logo tudo e deu tempo de ver mais rápido. Então a gente está vendo que está funcionando no trabalho de home office. Então vamos continuar. E nós, advogados, estamos trabalhando. Eu, graças a Deus, minha internet aqui, ela tem dia que faz uma greve e tal, mas está dando para trabalhar. Né? E temos que nos adaptar a esse tempo. Né? E buscar essas ferramentas que estão acessíveis, né? E também uma ajuda mútua, né, da advocacia, isso é fundamental, porque um consegue se destacar numa área, outro noutra, então com isso vai dando esse suporte coletivo. Agora, tecnicamente, né, a gente até voltando, que eu não sei como está a questão do tempo, se a doutora Silé que está administrando. E olha, vou te falar. Não estou administrando muito, não. Alguém me ajude aí, por favor. Tchau, corta a gente. Gente, alguém nos ajude aí, por favor, para ver o tempo, porque nós vamos conversando. Advogado, quando começa a conversar, é uma conversa sem fim. Então, nos ajude aí quando faltar uns 10 minutinhos. O João está aqui, está fazendo até uma pergunta. João, nos ajude aí. Quando faltar uns 10 minutinhos, nos avisa para a gente poder fazer as considerações finais, porque nós vamos deixar essa live gravada, tá? Para quem quiser assistir. Tá? Deixa eu ver a pergunta que ele está fazendo aqui. Já há um debate sobre um possível colapso nas empresas em arcar com 2 dívidas indenizatórias, um possível aumento nas declarações de recuperação judicial. Não entendi sua pergunta, João.
Para mim não aparece ainda, só aparece para você, né? Deixa eu te falar a pergunta dele. Já há um debate sobre um possível colapso nas empresas em arcar com duas dúvidas indenizatórias? Não entendi, duas dúvidas? Deve ser duas dívidas, né? Um possível aumento nas declarações de recuperação judicial. Eu acho que ele deve estar perguntando aqui no sentido das empresas que possam vir a falir, seria isso? A ingressar com processo de falência? Não entendi bem, João, a sua pergunta. Depois você tenta reformular aqui para a gente poder... A questão que a gente está vendo muito, né? Você começou até a explanar o assunto, né? Foram principalmente com a MP 936, né? Essa possibilidade da redução ou mesmo até da suspensão do contrato de trabalho, né? Isso também está sendo muito usado pelas empresas, né? Eu assessorei algumas com isso, né? Mais até na suspensão mesmo, nos 60 dias, no qual o trabalhador vai receber durante esse período a verba que lhe seria inerente receber se tivesse ingressado com auxílio-desemprego, podendo a empresa complementar essa renda dele, né? E essa complementação, interessante, não incidiria como, assim, para fins rescisórios, né? Como, me desculpe agora, seria como apenas uma complementação mesmo da verba do trabalhador. E aquelas empresas que tiveram faturamento superior a 4.600.000 no exercício anterior, né? Essas obrigatoriamente teriam que complementar, né? Um percentual do salário. Ou seja, as empresas que estão fora do Simples Nacional, né? Basicamente falando. Então, e essa suspensão, eu não sei se era nessa esfera que ele estava querendo entrar, ela gera também uma estabilidade para esse trabalhador. Né? O trabalhador que ficou com 60 dias com o seu contrato suspenso, né? Quando ele retorna, ele tem estabilidade por mais de 60 dias. Para buscar até mesmo, né, essa manutenção do emprego. Né? Isso foi uma medida provisória editada pelo governo, né, com a clara intenção, né, de buscar a manutenção do emprego, né, e da renda, né, sem sufocar tanto as empresas, que estão num momento muito difícil, com certeza. Porque nós temos a visão de que só quem sai prejudicado, na verdade, é o trabalhador, e não é verdade, né? Muitas empresas aí estão passando por grandes dificuldades, correndo o risco aí de ter suas portas fechadas, e a MP 936 realmente veio para evitar tanto, né, o prejuízo das empresas, quanto que o empregado fique aí sem renda, né? Inclusive, eu tenho até vídeo no canal que eu falo sobre isso. Mas realmente é um momento assim de muita dificuldade, de muita indecisão, né, que nós estamos passando. E eu estava vendo no grupo, um dos grupos que eu tenho aí de WhatsApp, que é para advogados, que já tem muitos advogados também, né, Maurício, passando dificuldades aí, porque não está conseguindo gerir, né, os seus clientes, o seu escritório, que está fechado, não está conseguindo captar clientes. Você acha que a OAB deveria intervir de alguma forma, principalmente aos novos advogados aí que estão no mercado agora, que estão começando sua carreira agora? Você acha que a OAB deveria ser mais atuante nesse sentido também? Com certeza, né? Eu acho que acredito que a OAB, né, através da CAARG, né, que é a Caixa de Assistência ao Advogado, né, aqui do Rio de Janeiro, tem vital importância nisso, né, de dar essa sustentabilidade, a garantia mínima, né, da dignidade do profissional, né. E nesse aspecto realmente está deixando muito a desejar. Realmente tem muito
muito colega com seríssimas dificuldades, né? Como todo profissional liberal, né? O advogado, ele vive do trabalho, do dia a dia, né? Então, essa dificuldade é iminente. Eu tenho conversado também com alguns colegas, né? Porque ninguém estava preparado para isso. Vamos ficar... Hoje, né? Para mim, completam já 60 dias, 2 meses, né? Porque 2 meses que foi decretada o início desse isolamento social, né? Que, de fato, foi no dia 16 de março, mas acho que estava tudo muito devagar, mas a partir do dia 18 já foi fechando muita coisa, os prazos suspensos a partir do dia 16, então ninguém tem estrutura, né? Muitos poucos têm estrutura para isso. E eu acho que ainda vamos ter que suportar pelo menos até o final do mês que vem. Isso não temos nada oficial, né? Mas o que a gente está conversando em empresas, eu tenho clientes que são colégios, né? E tem se conversado que só vai começar uma mudança, né? Nessa política de distanciamento social do meado para o final de junho. Então, eu acredito, né, que nós deveremos, né, como advogado, pressionar um pouco a OAB e a CAARD, né, para dar uma assistência efetiva ao advogado. Eu acho que também devemos cobrar, né, via OAB, uma melhor divulgação para a população em geral, né, porque aqui nós temos advogado, mas tem alguns clientes e amigos meus aqui também que eu estou vendo aqui, né, Francisco Regis, que estava aqui com a gente, Zé Antônio, primão, lá do Espírito Santo, está aí dando um oi também, da população que está sedenta, né, Rejane, minha amiga e cliente também, está aqui, coitada, está com uma questão jurisdicional aí para ser resolvida, fica, Maurício, o processo movimentou, está aí, tá atento à necessidade. E, infelizmente não, Rejane, ainda não marcou essa audiência, não. Esse é um grande problema que nós temos enfrentado também, né? Os clientes agora, via WhatsApp, assim, praticamente o dia todo, a gente tem que ficar fazendo atendimento via WhatsApp, né? Respondendo o que está acontecendo no processo. Acho que é porque os clientes agora estão até com mais tempo, né? E nós não podemos deixar, né, de passar essa informação e de dar assistência mais do que nunca. Porque agora, eu acho que também é o momento da gente privar pela manutenção desses clientes, né? E a manutenção, a gente faz não só com trabalho, com bom trabalho, mas com uma assistência também, né? Porque os clientes que têm processos, até algumas liminares, processos mais sérios, né? Eles ficam acreditando que parou e que a vida não vai ser resolvida. Clientes com mandados de pagamento aí para receber. Então, é o momento realmente de nós, advogados, darmos mais assistência do que de costume, né? Eu acho que assim, uma sobrecarga ainda maior, ter que lidar com essa situação toda, né, do judiciário e ainda ter essa questão, né, de um atendimento muito mais primoroso do que antes da pandemia, né? Com certeza, né? É pela própria necessidade, né, que se torna aí mais iminente, né? A necessidade da resolução, né, do seu problema, da sua lide, né? A necessidade financeira também, porque na grande maioria isso enseja, né, um retorno financeiro. Eu estive acompanhando alguns processos também que tem, né, de amigos que estão na esfera de família, a necessidade da resolução daquele problema, de uma dissolução, de uma guarda, de um alimentos, né, que às vezes nós estamos com... Você pode estar com um provisório, mas querendo que saia o definitivo. Então, nesse momento de incerteza, nós trabalhamos, além da advocacia, como a doutora Auxiléia falou no início, como psicólogos também, né, que faz parte, né, da nossa atividade. Eu lembro muito, né, de um dos patronos da advocacia brasileira, Rui Barbosa, né, que ele falava isso, né,
o exercício da advocacia é comparado a um sacerdócio, que garante tal fidelidade e dedicação. Então, quando escolhemos isso, essa função, né, nós sabemos que temos uma função social, né, pelo pleito, né, do direito do próximo muito grande. Então, é o peso, é a responsabilidade da função, né, social da advocacia que nós temos, né, e temos também que lutar sempre para isso, para manter ativa, né, essa lembrança, essa memória, esse ideal, né, de não é simplesmente, né, pelo dinheiro. Precisamos, vivemos disso, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas nós vivemos disso, né? Daí aquela origem que se tinha dos sofistas, né, daqueles que vivem do pensamento, e vivemos do pensamento, né, de colocar no papel, em prática, né, a sua realidade, o seu pleito, para que ele seja atendido, né? Então, a advocacia tem essa visão filosófica que eu acho linda e poética também, né, fundamental. Aí, doutora Auxileia, eu vou também, pela parte técnica que a gente estava falando, querer fazer só algumas remissões aqui também, né, retornando àquele tema dessa nova advocacia, entendeu? Que nós temos que manter essa reflexão. Nós estamos em tempos de crise. Em tempo de crise é o tempo que são criadas grandes inovações, né? As grandes inovações, ideias, né? Grandes ideias, grandes inovações foram feitas em pós-guerra, né? Em pós-crises, né? Nós tivemos pandemia da gripe espanhola, né? Que vinha pelos navios, né? Que chegaram no continente de cá. Mas só que com esse mundo globalizado, tudo está muito rápido, né? Nós temos essa informação, eu aqui no meu cantinho em Maricá, você em São Gonçalo, outros em Niterói, outros no Espírito Santo. Essa informação globalizada, e também isso facilitou, né, que esse vírus andasse tão rápido também pelo mundo. E nós, brasileiros, né, não seria diferente. Então, a gente tem que focar nessa inovação, sim, né? A advocacia moderna, ela vai se pautar cada vez mais, acredito eu, nessa virtualidade, isso é inevitável, entendeu? Mas que isso não teria sido, né, eclodido num momento de crise mundial. Mas é uma das soluções nesse momento de crise mundial, está sendo essa via virtual mesmo para a resolução dos problemas. Então, vamos nos adaptar, né? Vamos nos inovar, né? E eu gosto sempre de deixar assim uma interrogação, né? Que a gente tem que estar aberto a essas novas mudanças, sim. Vai fazer parte do contexto jurídico, né? Mas eu até ouvindo o doutor Fabiano Luzes, né, que é o titular da Sexta Vara do Trabalho lá de São Gonçalo, ele estava falando, nós não vamos mais vivenciar aquelas pautas trabalhistas de 20 audiências no dia. Isso vai levar muito tempo. No máximo, quando nós conseguirmos retornar, vai ser uma audiência com um intervalo de 10 minutos para se fazer uma higienização da sala, para poder entrar outra, e aquelas que forem de conciliação serão em meios virtuais, né, sempre que possível. Então, teremos que passar por um processo de grande readaptação. Entendeu? Isso eu acho que é um fato que nós teremos que aprender. E terão coisas boas e ruins, né? Como toda mudança. Toda mudança é difícil, preocupa, né? Porque temos 27 minutos restantes? Acho que tá quase acabando o nosso tempo, Maurício. Não, eu não sei se são... Não, acho que são segundos. Eu Sim. acho que o Instagram vai nos cortar. Então, gente, deixe mensagens aqui, né, que a gente vai continuando o papo e vamos